Deixa eu ver se já estamos. Ah, estamos ao vivo. Deixa eu conferir. Isso, estamos ao vivo. Boa noite a todos. Ainda não Boa chegou o noite. pessoal, ainda não. Daqui a pouco o pessoal vai ser chegando, entendeu? Temos, se eu baixar o volume do meu outra fonte aqui, que eu estou me ouvindo aqui de volta. Por enquanto o pessoal não chegou, ainda não, entendeu? Ah, o pessoal está chegando. Enquanto o pessoal vai chegando, eu quero fazer inicialmente um agradecimento à primeira live, às várias pessoas que participaram, às pessoas que colaboraram também com a primeira live, com divulgação, foi Farol Propagandas, a Maria Rosa, nossa daqui da região, que me ajudou a divulgar muito, o pessoal do trabalho também, do meu trabalho, que ajudou a divulgar. Creio que também deve ter pessoas do ambiente de vocês também, que divulgou bastante, para fazer com que a nossa live tenha um alcance tão grande como teve a primeira. E essa segunda também, graças a Deus, também está bem divulgada. E devagarzinho o pessoal vai se chegando. Deixa eu ver quem chegou aqui. Deixa eu dar uma espiada. Apareceu. Acho que foi eu que curti eu mesmo, mas tudo bem. Sem querer eu bati aqui. Deixa eu só conferir. Eu ainda estou me ambientalizando com o programa, então eu não tenho muita certeza não, entendeu? Eu fechei aqui, já tem mais gente aparecendo. Eu fechei aqui o meu outro celular porque tá dando como eu também, como a pessoa assistindo. Depois eu entro de novo. Aí tá, eu tô me assistindo, é complicado, entendeu? Então, nessa linha de agradecimentos, eu também quero agradecer a Michele Mota, que também disse que daqui a pouco ela vai dar uma espiadinha no nosso bate-papo aqui, e que ela segurou lá comigo a outro dia, que infelizmente a Ana Miriam não teve como, por problemas Verdade. técnicos. E a Graziele também teve problemas técnicos. Hoje também, inclusive, ela não pôde participar. Também ela teve um compromisso importante. Então hoje ela não pôde participar, também teve problemas. O pessoal está se chegando. Pode dar boa noite aí, gente. Eu gosto, tá? Pode chegar, dar boa noite. É o pessoal aí. Olha lá. Monique Vivi. Boa noite, meninas. Tudo bem? Pode se chegar. Tem mais gente chegando. Enquanto o pessoal vai se chegando, eu vou pedir para vocês se apresentando. Ana Miriam, minha querida, fique à vontade. O ao vivo agora é seu. Boa noite a todos. Bom, sou Ana Miriam, para quem não me conhece. Sou psicóloga clínica, psicanalista freudiana. E gostaria de antemão de parabenizar, William, por você estar disponibilizando esse espaço tão importante para nós e também Obrigado. para todos aqueles que estão vivenciando conosco esse momento tão delicado e ao mesmo tempo atípico, e é uma oportunidade de estarmos aqui debatendo sobre assuntos relevantes e buscando, através dessa troca, conscientizar as pessoas com relação à questão da saúde mental. Certo. Deu uma congelada aí. Deixa que volta. Deixa eu ver aqui se foi A o ao minha aqui vivo. ficou normal. Tá normal? Deve ser a Deu uma, conexão. Uhum. deu uma congelada. É normal, acontece. Acho que eu que tô congelado, né? Não, estou te vendo bem. Tá Te vendo normal. e te ouvindo. Tá vendo e me ouvindo? Sim. É, pra mim tá parecendo que eu tô congelado aqui, mas tudo bem. Deixa eu acompanhar aqui pelo meu outro segundo recurso. Peraí, houve uma queda aí do pessoal. Agora eu não estou te vendo, nem assistindo a Poliana. Só tá a Ana na telinha. Peraí, só um minuto. Problemas técnicos. Só um minuto. Aí, voltamos. Voltou. Isso. Problemas técnicos resolvidos. Olha, já estamos. Boa noite, Rosânia. Seja bem-vinda. Já estamos 8 pessoas já assistindo, participando. A Poliana, querida, pode se apresentar, fique à vontade. O ao vivo agora é seu. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite a vocês, né? A William, a Ana, a Miriam também.
uma psicóloga que eu admiro muito. Gratidão. Então, muito bom, né, estar nesse momento, né, junto com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Poliana Velasco, sou psicóloga clínica e trabalho também com avaliação psicológica em adultos. Trabalho numa abordagem, né, que se chama cognitivo-comportamental. Né? E hoje é interessante que tem duas abordagens aqui, né? Nós vamos falar mais à frente. Isso aí. E te interrompi, Ana Poliana? Te interrompi? Não, não. Não. Agradeço a todos, né? Agradeço a vocês dois pela oportunidade e, né, de estar a gente levando, né, o conhecimento e informação. É um trabalho importante que você tem feito. Então, Isso aí. agradeço a vocês. A gente está fazendo um serviço à população, né? Para quem nos assiste e para quem vê depois, que muita gente vê depois da nossa live, tá? Sim. Assiste depois também, porque ela fica no Facebook, então depois eles assistem. Agora eu quero parabenizar vocês pelo Dia do Psicólogo. Coincidentemente, juro que não foi intencionalmente, eu marquei a live pro Dia do Psicólogo. Vocês que aqui representam essa classe, porque estamos ao vivo, é uma classe de uma luta que eu admiro muito, porque o psicólogo, ele está, ao mesmo tempo que ele está lutando para ajudar o outro, ele também às vezes se encontra numa linha de frente bem, bem difícil, bem complicada. E nesse parabéns que eu estou dando, é o que eu queria conversar com vocês. Queria entender um pouquinho, não vou me alongar para não ficar muito comprido, porque a gente tem outros assuntos a debater. Tem o pessoal dando boa noite aí, Carla Barcelos, Auxileia, Luciene, Wagner, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Pode chegar, gente, pode dar oi que a gente gosta. Que vocês relatassem para mim e para os que estão assistindo, como é que é esse dia a dia do psicólogo? Como é que é esse misto de alegrias, de dificuldades, de felicidades, às vezes de algumas tristezas, de muitos pormenores? Como é que isso funciona? Como é que acontece esse momento que norteia o trabalho de vocês? Namira, eu vou passar a bola para você primeiro. Sim. Na verdade, tem que haver muita dedicação, né, do meu ponto de vista, porque você tem que amar muito para que você possa, de fato, entender a complexidade da profissão, né, porque estamos lidando com seres humanos, mas a parte mais íntima, que é a psique. Então, nela vão estar os traumas, né, as situações inconscientes, que muitas vezes está ali norteando as escolhas, a vida, e onde a pessoa não consegue compreender. Então, não tem sido fácil. Eu sou completamente apaixonada pela psicologia, eu amo muito a minha profissão, mas nós somos humanos, né? Então, a demanda tem aumentado de forma significativa, onde iniciamos os atendimentos muito cedo, terminamos muito tarde, e precisamos estar ali dando retornos, feedbacks, não só aos pacientes, mas aos responsáveis, né, quando o paciente é menor de idade. Então, é algo que nos consome, mas o amor à profissão é que, sem dúvidas, vai fazer toda a diferença do meu ponto de vista. Eu tenho atendido de segunda a sábado, então eu só tenho tido os domingos para poder resolver as minhas coisas, descansar, mas é um ofício, né? Então, a gente vem buscando, dentro do possível, dar todo o suporte para que a gente possa contribuir de forma significativa através da nossa profissão. Apoliano, como é que é a rotina do psicólogo, Apoliano? É sofrida, Apoliano? Então, né, a psicologia tem várias áreas, né, dentro da psicologia. Então, não é só, né, a psicologia clínica, né, tem os psicólogos também que fazem avaliação, né, psicológica, eu trabalho com avaliação, tem psicólogo organizacional, psicólogo jurídico, então tem muitas, é um leque muito grande da psicologia.
Então, a primeira coisa é amar, como a Ana, né, ela, né, falou. Quando você ama aquela área, você faz muito bem aquele trabalho, né? Você consegue aí realmente fazer um bom trabalho com o ser humano, né? Que é, né, o que a gente trabalha, né? São com vidas, né? São com sentimentos, né? Com emoções. Então, são, né, o que eu posso dizer, tem sido muito trabalho, né? O psicólogo clínico trabalha bastante e tem esse feedback mesmo, né? Tem esse feedback que a gente precisa dar, né? A internet tem ajudado muito porque a gente consegue ter essa aproximação também, né? Através de uma mensagem ou de uma ligação. Muitas das vezes a gente precisa socorrer esse paciente, tá nesse contato, não só no momento ali né, da clínica, quando é o psicólogo clínico, mas, né, dar esse suporte, dar esse atendimento, fazer esse acolhimento. E precisa gostar, amar, em primeiro lugar. Com certeza. E pelo que vocês relataram já para mim, no particular, gente, desculpa o barulho, mas é o meu cachorro, tá? Charles, ele quer interromper de vez em quando. Faz parte do processo. É porque passa um carro aqui, passa ali, ele quer participar da live, não tem problema não. Essa tarefa é difícil, pelo que vocês já me relataram no particular. Às vezes é difícil conversar com a dificuldade da gente de conversar em grupo, né? Porque a agenda de vocês, Ana Miriam, 23 horas. Como isso, Ana Miriam? 23 horas. 23 horas eu já tô com minha meia branca no pé e a outra preta, entendeu? Então, 23 horas a gente já tá já de molho. Aí, como? Como isso acontece? Só um minutinho. A Carla Barcelos aqui está parabenizando vocês, a Poliana e a Ana Muito Miriam, obrigada. pelo dia de hoje. O pessoal, viu? Muito obrigada. O pessoal tá junto assistindo, mas pode continuar que eu interrompi só para falar. Então, como eu estava dizendo, essa questão do não ter tempo, esse horário, meu Deus, eu fico às vezes espantado. Mas é serviço, né? Exatamente. E assim, na verdade, William, como eu falei, nós somos humanos, né? Então, antes da pandemia, em 2019, eu já estava com essa agenda puxada e eu tive, por exemplo, estresse. Eu apresentei sintomas de estresse, onde eu estava indo além, na verdade, devido a essa questão de iniciar muito cedo e terminar muito tarde. E aí eu tive que me replanejar, me reorganizar, onde eu havia tirado os sábados, né? E eu estipulei um horário até às 18, mas com a pandemia, né, o trabalhar home office, de certa forma, nos facilitou, e nesse sentido de estarmos em casa. Então, com isso, eu acabei novamente voltando àquele comportamento anterior de colocar, encaixar pacientes até esse horário. Mas é devido à questão mesmo da demanda, né? Uma demanda muito grande. Sim. Apoliana, é uma questão que eu acho importante comentar com você principalmente. A pandemia, como é que você se adaptou à questão do trabalho na tela com o paciente? Trabalho online com o paciente. Até então, podemos dizer que a maioria do trabalho de vocês era voltado totalmente ao face-to-face, o rosto, presencial, estar ali junto, sentir a necessidade, a agitação e a dificuldade do outro. Como isso, Apoliana? Como desvendar esse online? Então, eu sou um caso à parte, porque no momento que a maioria e muitos profissionais tiveram essa dificuldade do atendimento online, foi a minha a primeira opção de trabalho quando eu iniciei na psicologia. E eu logo de início eu comecei atendendo online. Eu montei meu home office e fiz comecei a fazer esses atendimentos através da tela. E eu vi, né, que
dessa forma, eu consegui administrar melhor, né, a vida familiar, vida com filhos. Então, para mim, foi melhor, né, o atendimento online. E, assim, eu tinha, né, muitos têm uma visão de que às vezes não funciona, e funciona muito atendimento online. Tem uns casos específicos que não pode atender. Inclusive, quando, né, quando iniciou a pandemia, e que muitos tiveram que fazer esse tipo de atendimento, né, eu já estava com essa rotina de trabalho, então eu não senti tanto essa problemática, não tive essa problemática. E até me auxiliou também, foi muito bom, o trabalho remoto que eu fiz, que mais à frente eu vou falar, que foi do suporte às vítimas, né, no Rio de Janeiro, que foi através do trabalho remoto. A gente vai querer te ouvir nisso daí atenciosamente daqui a pouco. Então, para mim, eu já tinha esse ritmo de trabalho online, né? Então, eu trabalho online, não atendo crianças online, só adultos. Tenho um projeto também, que eu trabalho nesse projeto, que é aqui em Saturnino Braga, mas à frente posso estar falando também. Então, é um outro local. E aí veio também um terceiro, né, que é o que eu amo fazer, que é a avaliação psicológica. Eu trabalho também numa clínica fazendo avaliação psicológica em colaboradores. E amo essa parte da avaliação clínica, psicodiagnóstico. Então, juntei os três. Isso. Abargou o trio. Ana Miriam, você que eu já conheço que faz um trabalho muito tete a tete com o paciente, Ana Miriam. Sim. Aí jogar o online na sua vida. Olha. E aí? Para mim foi justamente o contrário do que a Poliana relatou. Nós somos opostos. Isso, eu tive muita resistência. Na verdade, lá no início, em março, eu aguardei os 15 dias, né, a primeira quarentena, e continuei dando suporte por telefone, né, por mensagens, ligações, não por videoconferência, por voz, e os pacientes precisando, e nós naquela espera, e eu me lembro que se estendeu novamente, e eu fiquei aguardando, vários colegas de profissão já me relatando que estavam no online, mas eu resistente, desejante que fosse, né, algo momentâneo, e a partir da terceira semana, eu percebi que, de fato, não seria algo que terminaria brevemente, então eu tive que aderir. Mas, como a Poliana falou, no início eu fiquei bem resistente e, ao mesmo tempo, temerosa com relação a como seria, até porque era algo novo para mim. Como que os pacientes iriam aderir, se de fato iria surtir o mesmo efeito que o presencial. Tudo aquilo era novo para mim, por mais que eu pesquisasse, conversasse com amigos e me passavam que era da mesma forma, mas, de fato, quando eu passei a atender, eu consegui ter esse outro olhar, né? Porque antes eu me restringia à população de Campos dos Goytacazes. E a partir do momento que eu passo a atender online, eu, na verdade, comecei a atender pacientes do Rio de Janeiro, de vários estados, né? Minas Gerais, São Paulo, enfim. Então, a demanda realmente triplicou devido a esse acesso ilimitado e onde eu fui percebendo os pontos positivos. Então, hoje, por exemplo, eu fico pensando, né? Quando tudo isso terminar, como será? Como é que eu vou fazer? Porque, é claro, eu sinto falta do presencial, tem alguns pacientes que me falam isso, também sentem, mas eu desejo continuar com os atendimentos online. Então, a ideia que eu tenho hoje é permanecer com o online juntamente com o presencial. Um aprendizado. Nós estamos vivendo em todas as vertentes de trabalho, eu na vertente escolar, como gestor de escola, como muitos sabem, é a questão do novo. O novo lidar, o novo viver.
Eu acho que todas as profissões, os setores da sociedade vão ter que reaprender a lidar com isso daí. Não temos previsão de quando o nosso normal vai voltar. Vou ter umas aspas Exato. aqui. E enquanto não temos previsão de quando isso vai voltar, a gente tem que lidar com a forma que está às nossas mãos na atualidade. E com essa gama de diferenciações que nós estamos, nem sei se a palavra foi certa, esses diferentes momentos de dificuldades, a ansiedade, eu percebi que ela tomou uma visão diferente de antes da pandemia. Eu entendo que ela não só agregou, ela tomou uma visão diferente, como eu falei, na questão de que eu estou em casa, eu tenho que me manter em casa, eu tenho que, se sair, trancar a minha boca, o meu nariz, é algo atípico, e se tiver que sair, eu tenho que tomar todos os cuidados. É uma situação meio. A gente parece estar vivendo como se fosse ETs, né? Uma coisa totalmente atípica ao nosso dia a dia. E como que, nesse momento de dificuldade, como que esses pacientes estão chegando para vocês? É claro, a gente respeita o individual de cada um, mas como esses pacientes estão chegando para vocês para lidar com esse processo pandêmico no dia a dia, na carne, ali no cotidiano, modificado por esse processo de coronavírus que tombou a vida da gente de uma maneira assim surpreendente. Vou deixar com Poliana primeiro, depois eu passo para a Ana Miriam. Né, a questão do medo, a ansiedade é muito perceptível. Né? No início, né, quando iniciou a pandemia, né, em março, como a gente estava falando mais cedo, existia uma ansiedade, né, na prática clínica, eu pude perceber, não sei se é a mesma visão né, de vocês, de outros psicólogos, mas uma ansiedade, um medo muito maior, porque a gente ainda não tem muitas respostas, mas era muito mais, né, claro, no começo, né, a gente né, não sabia muito o que fazer, né, o meio de comunicação também era bastante, né, as notícias, né, 24 horas sobre a pandemia, então o novo assusta, né, como foi, né, falado, e é algo novo, e realmente, né, aumentou muito a ansiedade, né, o medo. Com o passar dos meses, a gente já está indo para os 6 meses, as pessoas estão diminuindo essa questão do medo. A ansiedade, né, o que a pessoa, né, o que a gente passa, fica. Então, tem pessoas que apresentam, e vão apresentando alguns transtornos, né, transtornos ansiosos, né, pânico, quem já tinha, aumenta, e a ansiedade, quem já tinha, aumenta, a depressão, quem já tinha. Então, chega os pacientes ainda no consultório, receosos, e que é absolutamente normal. E o que eu trabalho com esses pacientes? A gente precisa, sim, claro, tomar toda a precaução, né, tomar os cuidados necessários, mas eu trabalho o quê? A redução de danos. Qual é o menor prejuízo? Então, um exemplo, né, recentemente, né, eu tive, né, tem chegado, né, e tive uma paciente que estava com muito medo, né, da pandemia, sim, mas o prejuízo maior estava sendo ela ficar muito em casa. Então, o que eu comecei a trabalhar? A reduzir o dano. Qual era o menor prejuízo? Então, sair para lugares que sejam mais seguros, mas com os cuidados, é um menor prejuízo, talvez, do que também ficar em casa totalmente trancado, né, apavorado e sem a saúde mental. Porque imagina Entendi. ficar
né, sem poder fazer todas as atividades. Então, qual é o prejuízo maior? Então, o que eu trabalho é a redução de danos. Né? O que está causando mais prejuízo? Então, é o que eu venho trabalhando. Esse medo é o medo de pegar o vírus ou o medo de passar, ou as duas coisas? Os dois. Medo de levar para casa, o medo de saber o que vai acontecer se pegar, porque era tudo muito novo há 4, 6 meses atrás, praticamente. Entendeu? Imagine a vasta quantidade de pessoas com vários tipos diferentes de medos aparecendo para ser atendidos. Entendeu? Uhum. A Namíria quer comentar, daí que eu percebi. A Namíria tá lembrando. A Namíria também eu nem gosto de falar, né? A Namíria com certeza tem situações também complicadas para lidar com essa questão da ansiedade, do medo e fora outras situações que possam aparecer à volta disso daí. Na verdade, sem dúvidas, o que a Poliana pontuou, perfeito. Eu vejo assim, a pandemia, ela provocou diferentes afetações no sentido emocional, afetações no sentido comportamental. Então, assim, se a gente se voltar para as afetações emocionais, eu visualizo da seguinte forma: no primeiro momento, né, lá no início, o mecanismo de negação, né, que Freud pontua, que é aquele comportamento em que as pessoas negaram, né? Não é nessa proporção. Eu escutei até mesmo pessoas falando que era algo relacionado à política. Então, eu escutei diferentes pontuações, mas voltados para a negação. Não vou usar máscara, não há essa necessidade, enfim. E aí, depois desse momento, né, da negação, onde as pessoas começaram a ter consciência que de fato era real, de que era algo avassalador, né? Aí sim veio, do meu ponto de vista, a afetação que desencadeou o medo, né? O pânico, onde lá em abril, mais ou menos, as pessoas de fato ficaram naquela quarentena, né? Saindo o menos possível. Por quê? Porque o medo estava ali. Medo de quê? Né? Porque a gente tem um medo consciente, mas nós temos um medo inconsciente. Então, o medo consciente, claro, era a questão do coronavírus, né, do que poderia acontecer consigo, com o outro, com o ente familiar. Mas o inconsciente, esse medo nada mais é um medo que já existia, que sempre existiu, mesmo antes da pandemia, que é o medo, a angústia maior com relação à morte e à perda. Então, a partir do momento que eu estou ali, de frente para a possibilidade de morrer e de perder alguém que amo, eu me desespero, né? Eu fico desnorteada, sem saber como fazer, como agir. Então, na realidade, foi nesse momento que o pico, no sentido da saúde mental, né, se intensificou. Por quê? Porque a negação, que é algo que se faz presente e constante em nossas vidas, porque eu vou morrer um dia, todos nós iremos morrer. E o fato de eu saber, ter consciência que eu sou finita, faz com que eu haja justamente negando. Então, eu vou, na minha agenda, eu vou me programar com compromissos até o ano que vem, né? Porque é uma forma de eu sinalizar para eu mesma de que eu não vou morrer. Né? De forma inconsciente, eu ajo assim para aquela angústia diminuir, na verdade. Então, a partir do momento que houve esse medo, esse pânico, eu comecei a identificar uma outra afetação. Foram vários sentimentos. Aí entrou a tristeza, a melancolia, porque foi quando começou, né, infelizmente, as mortes, as perdas de entes queridos. A empatia, onde nos colocávamos no lugar do outro, né? Então, era um medo juntamente da tristeza. E, obviamente, a gente está falando de afetações emocionais, mas que desencadearam e que continuam desencadeando diferentes transtornos, principalmente os transtornos com relação à ansiedade, né?
Então, a partir dali, depois da tristeza, o que eu percebi? O estresse, né? Aquela rotina, o não poder sair, a falta de lazer, tudo isso foi nos consumindo, né? Com essa mudança de rotina onde não temos, né? Não temos alternativas no sentido de que não podemos sair, né? Até porque, por mais que nós sabemos que existem pessoas que continuam ainda naquele primeiro processo, que é a negação, mas o risco é iminente. Então, veio a questão do estresse, que também desencadeou diferentes transtornos, porque, na realidade, toda afetação com relação ao emocional é o que vai desencadear as patologias emocionais, né? Então, juntamente do estresse, eu percebi uma elevação da ansiedade, né? A vontade e o desejo de saber quando é que tudo isso vai terminar, né? Porque as pessoas continuam nessa ansiedade, né? Eu quero retomar a minha vida, né? Eu quero voltar a ter a rotina que eu tinha antes. Então, tudo isso nos acelera. Por quê? Porque aí a minha mente, ela não se volta mais para o momento presente, ela começa a se voltar para o futuro. Eu quero vivenciar já o pós-pandemia, mas nós não temos, claro, essa definição. Então, eu vejo nas pontuações dos meus pacientes exatamente essas questões, né? Eles já estão se programando, né? Porque em novembro eu já vou fazer isso, isso e isso, né? Mas quem definiu que em novembro a pandemia terminará? Tomara, né? Mas não sabemos. No ano que vem, em janeiro, né? Eu já vou matricular o meu filho em tal escola, né? Porque aí vai voltar. Tomara, não sabemos. Como? Não sabemos Pois nem quando vamos retornar às aulas. E assim, diferentes afetações com relação ao emocional, mas o principal é o que Freud pontua, que é a questão da angústia, né? Em todos esses momentos, a angústia se faz presente. E de fato, é essa angústia que tem norteado, infelizmente, o dia a dia das pessoas, né? Em acordar sem aquela rotina, né? Criando novos hábitos, mas o que eu tenho percebido? Nós estamos caminhando para o 6º mês. É como se as pessoas estivessem já num esgotamento emocional, dessa indefinição, né? Então, já é um outro momento que eu tenho percebido que está acontecendo. As pessoas não estão mais aguentando essa rotina que já está completando um semestre, né? Sem essa definição, que é o que vai desencadear cada vez mais a ansiedade. Dentro dessa questão, eu estou observando aqui os comentários. Várias pessoas estão comentando, dando boa noite. Antes de vou dar uma sequência de comentários, uma coisa que eu achei importante. Eu recebi um oizinho da amiga Águida aqui da academia, o quanto a atividade física, ela se torna um amigo nesse momento. Mesmo no período em que não se podia ir à academia, você se cuidar dentro do seu limite ali que você foi obrigado a estar, tentar inventar alguma coisa para a cabeça, para ocupar a mente, né, questão de exercício físico, não se acomodar. Agora está sendo permitido o acesso às academias e com todos os rigores de cuidados que eu tenho acompanhado, produzir esse efeito de esgotar o corpo um pouco faz muito bem. Por isso que eu lembrei da Águeda aqui, lembrei de mencionar isso, que eu acho muito importante. Aqui, o Biriba está fazendo um elogio para vocês, ó. Vou botar até aqui. Olha lá, lê para mim, Apoliana. Parabéns, Ana Miriam e Apoliana, pelo Dia do Psicólogo, o profissional responsável por cuidar de algo que não pode ser visto ou tocado, nossa mente. Ele nos ajuda a nos conhecer melhor, lidar com os nossos traumas e dúvidas e a melhorar nossas relações. Com certeza. Muito obrigada. Né? Obrigada aí. E realmente é o profissional que nos ajuda. E nós Biriba, também meu filho, precisamos. depois desse texto que você fez, as meninas estão até pensativas agora do tamanho da preocupação do trabalho. Porque ele conseguiu sintetizar o problema e a solução no pacote só. Como tem a dificuldade. Aí nós temos a Lu aqui, ó, Ana Miriam. Ela botou pra gente, ó. A Lu, sofro de ansiedade. Como faço para dar uma amenizada nisso daí?
entendeu? Perfeito. Eu indicaria, atropelando vocês um pouquinho, no final da live, daqui a pouquinho eu vou passar, assim, dar a liberdade de vocês, passar o contato de vocês para atendimento dentro do campo de vocês, da forma de atuação de vocês. Ela aqui perguntou de uma forma macro, então é por isso que eu passei para a Ana Miriam, porque aí uma questão mais pessoal, é claro que a gente pede a pessoa para procurar no individual o psicólogo de acordo com a sua necessidade. E aqui ao vivo a gente pode falar de uma forma mais macro. Perfeito. Então, pode falar, Poliana. Pode, as duas, Eu fica à posso, vontade. eu queria aproveitar, né, a questão da ansiedade, como amenizar a ansiedade. E aí falaram aí né, alguém, né, do exercício físico Isso, eu comentei. como é importante. Existe também a atenção plena, que a gente utiliza muito essa técnica. E o que tem a ver com o exercício físico, né? Essa técnica a pessoa pode fazer em casa. Diminui a ansiedade, diminui síndrome do pânico. Então, funciona e tem a ver com o exercício também. Por quê? Você pode estar fazendo alongamento e estar prestando atenção em todos os movimentos do seu corpo, em todas as funções do seu corpo, ou fazer um exercício físico prestando atenção, tendo atenção plena. Então, isso diminui muito a ansiedade, porque você foca em uma coisa. Então, quando você foca, né, é um exercício que você está fazendo e diminui a ansiedade, síndrome do pânico. Até, né, eu falo com os pacientes, né, quando o estresse está muito grande, de tá meio desorientado ou numa crise, olha, se meu celular não cair aqui, que aí eu explico para vocês. Deixa eu prender ele aqui. Então, numa crise de ansiedade, você esticar, né, os dedos, o corpo, e olhar, na ansiedade, pode estar apertando as mãos para sentir o seu corpo. Então, isso diminui a ansiedade. Está prestando atenção. Lavar as mãos, colocar a mão na água também, passar um pouco de água, que é a sensação que a pessoa tem. Diminui a ansiedade. Então, fazer, né, esse tipo de técnica na atividade física pode fazer que diminui também, utilizando a atenção plena. Ajuda bastante. Nossa, conseguiram entender? Sim, essa era nova para mim. Essa era nova para mim. Eu que estava pensando numa situação mais até grotesca, levantar algum peso, como tem até a brincadeira da internet, pega o saco de arroz e levanta, faz assim, entendeu? Quem trabalha em academia, né, personal, não sei, se tiver alguém aí, pode falar. Se a gente vê muito em academia as pessoas fazendo exercício físico e no celular, faz lá, pega um peso e tá no celular, né? Eu não sei se funciona muito, mas faz isso. Mas para diminuir a ansiedade, faça o exercício físico prestando muito atenção em cada movimento do seu corpo, né? No peso que você está pegando, no movimento de cada um. Atenção, você está focando. Então, o aparelho acaba desviando a sua atenção, né? Atrapalhando o processo. Depende, se você tiver a consciência dessa atenção plena, você consegue fazer no aparelho, prestando atenção no movimento que o aparelho tá fazendo e o seu corpo também. Mas para isso, não é muito bom a academia ter Wi-Fi. Dizem que não. Porque senão vai lá e faz e vai lá. Dá uma olhadinha no WhatsApp. Exatamente. Eu achei uma dica interessante para a Lu, que teve essa dúvida, até vou colocar aqui de novo, da questão da ansiedade que ela relatou aqui, como amenizar. Ela fala em amenizar, aí é uma boa dica. Na Mira, eu tenho certeza que ela tem mais uma dicasinha aí para ajudar também. Sim. Então, com relação à ansiedade, eu sempre falo, a gente precisa entender,
né? Porque todo ser humano tem a sua subjetividade. Então, o que nós vamos falar aqui é de uma maneira geral, mas, obviamente, essa ansiedade ela precisa ser tratada, né? A gente precisa encontrar a raiz, o porquê que ela tem se elevado tanto, né? Porque nós temos os fatores conscientes, né? Aquilo que, minha rotina é puxada, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, enfim. Essas situações são conscientes. Mas e o que está no inconsciente? E o fator traumático que está ali desencadeando, elevando essa ansiedade. É isso que nós vamos trabalhar na terapia. Mas eu costumo sempre sugerir auxiliares, né? Porque não vão resolver, mas, como o próprio nome diz, vão auxiliar na diminuição, na desaceleração dessa ansiedade. Então, quais são? Existem vários, né? Agora, não adianta a gente sugerir algo para o paciente que ele não goste, né? Que ele não sinta motivação em fazer, porque não vai resolver. Então, a pessoa precisa, na verdade, encontrar um auxiliar que sinta-se prazer no que estiver ali se propondo, fazendo. Então, por exemplo, a leitura. A leitura é algo que proporciona esse relaxamento. Por quê? Porque à medida, independente da leitura, quando eu me proponho a ler algo, a minha mente vai se concentrar naquela leitura. Então, todos aqueles pensamentos intrusivos que estão ali acelerando essa ansiedade, tende naquele momento reduzir. Tanto que é muito comum, quando estamos lendo, sentir um relaxamento mental e físico, né? Então, a questão das atividades físicas. Eu estou até fazendo parte de um grupo onde tem um personal trainer, o psicólogo e a nutricionista, né? É uma equipe multidisciplinar, onde nós estamos fazendo um acompanhamento, né, do grupo e proporcionando esses auxiliares justamente para minimizar a ansiedade. Então, atividade física, Ana, não tenho condições, está pagando um personal, ok. Mas, através da internet, existem muitos vídeos, né, no YouTube, por exemplo, que tem ali, você pode escolher uma atividade e fazer na sua própria casa. Então, sem dúvidas, a atividade física contribui muito, tanto para a questão física, quanto também para a questão mental. Agrega a fala da Poliana junto, a mesma coisa. Exato, faz exatamente. uma junção com a fala dela isso daí, entendeu? A música que você falar. Ouvir músicas, né, também gera um ótimo, relaxamento. Eu particularmente gosto muito de músicas instrumentais, me acalmam, desaceleram. Ana, mas eu não gosto, me estressa ainda mais. Ok, pode ser o estilo musical que você desejar. Pode botar o rock, não tem problema. Não tem problema. Então, essa questão do conversar, né, o ligar, o enviar mensagem, é algo que também desacelera. Por quê? Porque a tua mente ali, juntamente com o outro, mesmo não sendo um profissional, vai fazer você ir se acalmando, né? Claro, dependendo da pessoa que você está ali conversando. Mas a tendência é essa, na verdade, buscar uma alternativa que possa trazer a tua mente para aquela situação. Porque os pensamentos intrusivos, a pessoa, claro, não tem o controle, e aí, naquele momento, pode sim se elevar ao ponto do transbordamento, né, que é onde acontece a crise de ansiedade. E uma vez que acontece a crise de ansiedade, que é a elevação máxima da ansiedade, um transtorno de ansiedade vai se instalar ali. Então, a gente precisa estar vigilante para que não chegue a essa proporção. Então, tocar instrumentos musicais, para quem gosta, também é um outro auxiliar. Assistir séries, filmes, também é um auxiliar. Então, existem vários. Né? Cozinhar, tem muitas pessoas que estão me falando, Ana, eu não gostava de culinária, mas tenho feito receitas, tem me feito bem. Então... Cozinhoterapia, já ouviu falar? Pois sim, exatamente. Cozinhoterapia. Tem que, quantas séries, haja séries, eu nem sei mais, não tem mais para achar. Só essa questão, né, essa questão da música que a Ana falou é muito interessante, né, porque, né, tem o acompanhamento com o psicólogo, mas tem atividades ou coisas que são terapêuticas.
E a música é uma delas, né? São várias aí que ela citou, concordo, né? Exatamente isso aí. E o que acontece que eu percebo assim, né, na música? Quando você ouve, ou quando, né, quando tem ali, né, uma letra, ou um instrumento também, mas dependendo da letra, e se você cantar, você está colocando suas emoções para fora. Então, é terapêutico? Muito, porque você coloca para fora. Então, quando tem emoções que eu percebo na clínica, que precisa ser acessada, né? E isso a pessoa também pode fazer em casa. Que na clínica, às vezes ali na terapia não funciona, tem a parte da música instrumental, que se pode colocar para acessar essas emoções, ou a pessoa está fazendo. Então, se é a tristeza que precisa acessar, parece ruim, mas às vezes ouvir uma música triste, você vai conseguir chorar. Você vai conseguir colocar essa emoção para fora. Tem pessoas que precisam falar de certas coisas e quando canta aquela música, nossa, isso está acontecendo na minha vida. E aí canta aquela letra. E aí funciona? Funciona. Porque a pessoa está colocando para fora aquela emoção que está sentindo. Então, tipo um desbloqueio, não é? Tipo um desbloqueio. Exatamente. É um acesso à música, ela acessa, né? A letra, ela acessa, a pessoa coloca para fora, e aí vem a sensação de bem-estar, diminui a ansiedade. Por falar em bem-estar... A raiva também, todas as emoções. Por falar em bem-estar, se eu dar um oi para esse pessoal aqui que está dando um bem-estar muito bom para gente, que é a Helena, tá mandando, tá dizendo que a Ana Miriam é uma grande profissional, sim, a gente sabe, a Helena ela é maravilhosa. Tá? Eu tô com dois, como diz o Fausto Silva, dois monstros da psicologia, aqui do meu lado. A Linda Mara, parabenizando por a gente tratar um assunto tão importante, felicitando pelo Dia do Psicólogo. A Deise, minha amiga de trabalho, dando boa noite pra gente. A Eliara também tem uma pergunta aqui, eu vou botar aqui para vocês. Vou pedir a Ana Miriam para ler para mim, por favor. Vamos lá. Boa noite. Eu tenho um caso de depressão na minha casa. Meu marido fica querendo se isolar, muitas vezes muito ansioso, chora sem motivos. Tentei marcar uma consulta com um psicólogo, mas por causa da pandemia não consegui. Aí entrei em antidepressivos por minha conta. Nossa. É uma situação complicada da Eliara, né? Uma situação complicada da Eliara. Na mesma fala que eu disse agora há pouco, temos questões pertinentes para o particular, mas podemos também falar de uma forma macro, como a gente fez com a Lu agora há pouco. Sem dúvidas. Então, Poliana quer falar? Pode, posso falar? Pode, tanto faz. Pode Vocês podem falar. Na verdade, esse caso realmente requer uma atenção, porque nós sabemos que a depressão é uma patologia que, infelizmente, não é de agora, né, desse momento pandemia, é uma patologia que vem aumentando consideravelmente. A depressão, ela tem níveis, né, então a gente precisa se atentar. E um outro ponto que é importante enfatizar é que a depressão tem cura, né? Tem muitas pessoas que pensam que a pessoa depressiva ela vai ter que conviver com aquela patologia pro resto da vida. Isso não é verdade, né? Então, é preciso tratamento. Só que a gente precisa buscar profissionais, né? Assim como com a questão física, né? Eu tenho um acometimento físico. Eu preciso procurar um especialista, né, para me examinar, para cuidar, diagnosticar, medicar. E assim acontece com a questão da saúde mental. Né? Nesse caso, eu esqueci o nome da pessoa, mas nesse caso... Eliara é uma grande amiga minha. Nesse caso da Eliara, do esposo, ela buscou o profissional, né? Mas nós estamos num momento atípico, realmente existem vários profissionais que ainda não retornaram ao presencial. Eu, por exemplo, não retornei. Outros já retornaram, né, com os cuidados. Então, nós sabemos que está difícil, né, de fato, ir até
o profissional. Porém, é o que nós estávamos comentando. Se faz necessário buscar ou presencial ou online, mas ele precisa desse acompanhamento, até porque nós precisamos entender a questão da depressão, né? Porque nós temos os sintomas que vão fazer com que a pessoa muitas vezes diagnostique, né? Identifique, eu estou com sintomas depressivos. Mas esses sintomas são somatizações, são sinalizações justamente para que a pessoa busque o profissional. Então, por exemplo, se automedicar, que foi o que ela falou, devido a não encontrar o profissional, é um risco. Né? Às vezes, o meu vizinho, meu parente está tomando tal remédio, está conseguindo ter uma evolução no quadro, mas nós temos a nossa subjetividade. O que faz bem para o outro pode não fazer bem para mim. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, a minha sugestão é essa, para que ela busque um profissional que possa dar essa orientação. Com relação, por exemplo, psicólogo, nós não vamos poder medicar. Então, precisa de uma intervenção psiquiátrica. Nesse caso, existem também, é a mesma dificuldade, tem psiquiatras que ainda não retornaram ao atendimento presencial, porém, estão fazendo os atendimentos online. E aí, nesse caso, seria adequado, né, para a situação. E até depois, posteriormente, quando eu deixar para você, para o público que está assistindo a gente e para quem vai assistir depois também, que a nossa live ela não se limita ao momento. Eu entendo que a gente tem o durante e o depois. Assim que você deixar os contatos, se a Eliara também quiser fazer o contato para dar um rumo aí nessa situação que está um pouco difícil para ela, estou deixando o campo aberto para daqui a pouco, entendeu? Por enquanto aqui a gente não tem nenhuma pergunta. Agora, em especial, a gente já está com 50 minutos de live, nem percebemos, né, Mi? Se Passou deixar, a gente rápido, vai para né? meia-noite. Não, gente, meia-noite não, por favor. A Poliana, que história é essa, Poliana, de trabalhar na linha de frente do Covid lá com o pessoal? Conta um pouco essa história pra gente. Fala assim pra mim, William, não é tanto assim não, William é isso tudo, William é mais ou menos. Como é que foi lá no Rio de Janeiro trabalhar? Como é que foi sentir na pele isso daí? Realmente eu senti na pele. Meu Então, Deus. A pandemia iniciou, né, como a gente estava falando lá em março, ainda teve um tempinho para ter, assim, atendimentos, né, a gente, profissional de psicologia, a gente fez muito trabalho voluntário, ajudando esses pacientes, quando ainda não se tinha lugares, ou não se tinha uma organização, porque era tudo ainda muito novo. Então, né, a gente teve um movimento da psicologia muito grande. Vocês, né, devem ter acompanhado muitos profissionais voluntários por conta própria fazendo esse trabalho. E, assim, a gente, todos os profissionais, né, muitos profissionais precisaram fazer uma inscrição para trabalhos voluntários, né, e para que poderia ser chamado para trabalhar na linha de frente do Covid. Eu fiz, na época, essa minha inscrição, né, como muitos profissionais, né, fizeram, e eu fiz pelo governo do Rio de Janeiro, e eu fui chamada, fui convocada para trabalhar, né, e aí veio... Imagine o medo, meu Deus. O medo. Veio esse medo. O acompanhamento foi remoto, né, logo, não tinha como ser presencial, foi quando estava, né, no Rio de Janeiro, estava muito grande o índice do Covid, né, de pessoas, né, muitas pessoas, né, com o Covid, o índice muito alto, né, um número muito grande de pessoas, né, população muito grande. E aí veio esse medo também. Eu tinha 5 dias para responder.
E eu, meu Deus, eu vou dar conta. Porque eu, como pessoa, como ser humano, também fiquei com o medo que todo mundo ficou. Também Sim, senti a ansiedade que todo mundo sentiu. Nós, psicólogos, também somos seres humanos e passamos na pele. Sim. Então, também ficamos com esse medo de ser contaminado, também ficamos com medo de contaminar os familiares, quem precisava, que teve profissionais que tinha que trabalhar, mesmo, né, no espaço físico ali, ficamos também com esse receio e com muitos medos, né, como qualquer um. E veio a dúvida, mas eu resolvi aceitar. E aí começaram a chegar, né, os pacientes, né, uma secretaria de vitimados do Rio de Janeiro. Essa secretaria trabalha vítimas de violência urbana, né, no Rio é muito, né, são encaminhadas para essa secretaria. E essa secretaria, né, montou ali a secretaria, o grupo do Covid, né, de fazer esse acompanhamento com as pessoas que estavam precisando, com as pessoas que tinham se contaminado com o Covid e as famílias também que tinham perdido seus entes queridos. E aí foram passados para a gente várias, né, famílias, pessoas, aqueles que desejavam, e fiz os atendimentos. A Ana falou uma coisa que eu lembrei, né, que primeiro teve a parte da negação. Uhum. Eu já peguei, depois, primeiro, né, teve isso, e aí eu peguei a parte que as pessoas já estavam mais na aceitação de que já tinha algum tempo de que estava, né, eu já tinha uns 1 mês e meio, ia 2 meses, então eu já peguei uma outra fase. E o que eu pude perceber, né, na prática, não sei números, sou péssima de números de cabeça, não gravo nada, não gravo teórico, não gravo número, não sou enciclopédia, preciso consultar. Mas, na prática, o que eu percebi, uma força muito grande, que foi incrível, né, esse trabalho. E eles seguindo a vida, né, deles, as pessoas que perderam essas famílias, muitos estavam nessa fase da aceitação, e compreendendo que tem coisas que não estão no nosso controle, né, que foge do nosso controle, e sim, né, aconteceu, né, existe o medo, me contaminei, mas estou tendo suporte, e agora, o que eu faço, né, perante a isso? Então, eu aprendi muito com esses pacientes. Foi uma troca muito grande. E as pessoas que perderam as suas famílias também, muitos não estavam na negação, mudaram de fase, estavam conseguindo e aceitando, né? Foi um processo. Muito dessas pessoas que perderam seus entes familiares, seus entes estavam em processo, né, lutando contra outras doenças, lutando com imunidade muito baixa, com câncer, né, com várias patologias aí, e já estavam nessa fase da aceitação também, porque já vinha o processo. Então, foi um aprendizado muito grande, e o pico do medo e a ansiedade já tinha diminuído. Então, foi essa parte que eu peguei e pude aprender com eles. E os meus medos diminuíram também. E eles me mandam foto. O contato ainda existe, né? Existe, porque, né, como o atendimento é remoto, e aí foi, né, como eu já tinha experiência em atender, foi a minha primeira opção, né, de acompanhamento, ficou mais tranquilo, porque eu tive, né, o acesso, né, a pessoas que estavam bem longe, estavam, né, na cidade, né, do Rio mesmo, né, 4 horas de distância daqui da nossa cidade, que é Campos dos Goytacazes, e eu falava, olha, o atendimento é semanal, mas durante a semana, manda uma foto como você está, pode mandar um áudio, pode ligar, e foram que eles
né, foram fazendo e eu fui dando esse suporte, e até hoje, né, já encerrou os atendimentos, mas o que eles vão vencendo, eles vão falando, olha, consegui fazer isso hoje, né, consegui vencer tal coisa, isso é muito gratificante. Então, a internet, a gente consegue ter esse alcance, né, Ana? Ana pode falar disso também, desse feedback. Não fica também só ali. A gente dá o nosso número de telefone, o contato, e por isso que sábado e domingo é o trabalho do psicólogo também. A gente recebe uma ligação, a gente recebe uma mensagem, a gente recebe uma foto. Esse grupo de trabalho, ele teve variação? Idoso, criança, meia-idade, jovem, ou tudo misturado? Vários. Eu não fiz atendimento com crianças, só com adultos, mas teve variação, né? Teve, né, famílias inteiras que estavam fazendo o acompanhamento com vários psicólogos, né? Cada um com um psicólogo, e outras que a gente entrava em contato e falava assim, eu estou conseguindo lidar com a perda, no momento eu não estou precisando, mas a minha tia ou o meu primo não está conseguindo lidar. Você pode atender? E aí eu comunicava a secretaria e eles encaminhavam para outros psicólogos ou para mim, né, para fazer esses atendimentos. Então foi uma parceria muito grande, aprendizado. Eu queria que vocês agora passassem para a Ana Miriam para deixar os contatos de vocês, como que está atendendo, como é que está a dinâmica de vocês nesse momento agora, de uma forma mais prática. No início da live eu falei de uma forma mais abrangente, agora eu estou falando de uma forma mais prática. Vou fazer o merchandising, como diz a pessoal na internet. Fiquem à vontade, eu queria que vocês passassem esses contatos, porque eu tenho certeza que tem gente que está ansioso por isso, para poder dar continuidade a esse momento no individual. Então, pode falar, antes eu atendia em consultório particular, meu consultório em Farol e em Mineiros, mas após a pandemia eu me restringi ao atendimento online. Então, eu ainda não retornei ao presencial. O atendimento online acontece da mesma forma que o presencial, né, a mesma durabilidade, as mesmas intervenções. A diferença, obviamente, é que não estaremos no mesmo ambiente físico, né? Mas as intervenções, o funcionamento é o mesmo. E eu atendo de segunda a sábado, manhã, tarde, alguns horários à noite, e tenho atendido pacientes acima de 10 anos, porque pacientes muito, né, crianças abaixo de 10 anos, realmente é um trabalho dificultoso através do online, porque a gente precisa do lúdico. Então, daí quando surgem pacientes, eu tenho encaminhado para profissionais, amigos que estão já no presencial. E o contato, o meu número é 022 998 88 96 42. Pode repetir? Sim, 998 88 96 42. Agora eu vou passar para a Poliana, para ela falar um pouquinho para a gente dessa questão prática. Eu faço os atendimentos online também. Nos atendimentos online, eu trabalho somente com adultos, né, a partir de 18 anos, atendo pessoas, né, do país inteiro. Geralmente, os atendimentos online funcionam na parte da noite, né, dia de quarta-feira é o dia que eu mais atendo o online, né, de tardezinha para noite. O atendimento presencial, né, eu vou falar um pouquinho do projeto, posso falar? Travou aí. A conexão deu um probleminha aqui, eu estou botando o microfone. Travou. Agora pode
Pode repetir, que eu estou Então, cortando meu microfone porque meu cachorro está latindo aqui. tem, né, Ele- a gente tem um projeto em Saturnino Braga que se chama Projeto Santa Ana. E nesse projeto é atendimento com psicólogos. Era uma idealização que eu tinha desde quando eu, né, cursava psicologia, de trazer a psicologia para a Baixada Campista. Então, para as pessoas terem acesso, mais acesso ao atendimento psicológico. E tem crescido muito, esse projeto tem crescido muito, né? Iniciamos com 2 psicólogas, né, um trabalho de formiguinha, que eu e a Graziele, né, Ferreira, que ia participar, puxar a orelha dela. Iniciamos com, né, nós 2, e hoje já temos mais 2 psicólogas. Então, nesse projeto hoje, contamos com 4 psicólogas. Então, funciona em Saturnino Braga, tem crescido, né, tem a novidade aí que está vindo, acho que amanhã, depois de amanhã as pessoas vão ter mais acesso, né, como tem crescido, tem mais profissionais. Hoje tem uma psicóloga também na parte de família, na parte de casal, e que tem, né, juntamos aí o saber e cada um, né, atendendo aí, né, dentro do seu conhecimento. E avaliação psicológica. Nesse projeto também, alguns tipos de avaliação psicológica eu realizo. Tem as pessoas que não conseguem ter muito acesso, é preciso de uma avaliação para cirurgia bariátrica, para vasectomia, para laqueadura, eu consigo realizar nesse projeto, porque sei que as pessoas têm, né, a dificuldade em encontrar no sistema público, né, esses tipos de avaliação ainda é muito difícil. Então, faço aí essas avaliações para liberação, né, avalio se está apto ou não, e alguns outros tipos de avaliações eu também realizo. O número de telefone. Deixa o contato aí pro pessoal. O número de telefone é o 022 998 18 6758. 022 Repete de novo. 998 18 6758. Ana Miriam, não sei se ela repetiu, pode repetir para a gente de novo o número? Já repeti. Repetiu? Se alguém tiver dúvida, pode estar mandando também para a gente. Procurar esse rapaz lá. Aqui, ele resolveu agora entrar na live, entendeu? Aí Pois já viu, né? Quem tiver dúvida, né, Ana, pode estar procurando as nossas páginas, nosso Instagram. Boa noite, pessoal, lá, ó, e aí mandando uma mensagenzinha lá e a gente fala o local que a gente atende, como que a gente atende, né? Às vezes, se é um acompanhamento, aí a importância das 2 visões, eu acho incrível, né? As abordagens, elas conversam e é maravilhoso, eu aprendo muito com a Ana, que é da psicanálise, às 11 horas da noite a gente está lá, eu mando uma mensagem. A gente fica conversando. Muito bem. Trocando a ideia, eu falo que ela tem que ser professora, porque ela é ótima, porque eu aprendo muita coisa, troco e eu com muita... você. Aí, Ana Miriam, ela quer te dar mais um negócio para você fazer. Eu acho, falei que ela tem jeito para isso, porque ela fala com uma serenidade, a gente consegue entender, porque é ótimo estar ouvindo a Ana e eu aprendo, eu troco a ideia. Quando tem paciente, eu falo, olha, procura a Ana Miriam, que é mais para psicanálise. Sim. E é um complemento importantíssimo. Essa semana eu encaminhei 2 pacientes para o projeto, né? Eu vi que eles Olha! Sim, eu não tive tempo de falar. Eles fizeram uma avaliação e eu encaminhei para o projeto, sim. E tem vários que entraram em contato comigo que eu falo, procurando a Miriam, que esse caso, ela é da psicanálise, né? Essa questão, né, da humildade em saber, como profissional, dessa troca, né? Dessa troca, e a gente, assim, aprende. Com as abordagens a gente troca e fala assim, né, isso aqui é mais para tal profissional vai trabalhar melhor. A terapia de casal, tem a psicóloga que está lá, né, no
no projeto, encaminho para ela, que é casal e família, né? Eu não atendo muito família, né? Então ela já é mais específica, encaminho. E é assim que funciona, né? O Exatamente. principal aí é o paciente, ele se desenvolver, ele estar bem, né? Isso é muito gratificante para a gente, né? Meninas, Ficou mudo. Tem Eu acho alguém, que tem uma quarta pessoinha não, um cachorrinho aí querendo participar da live. Gente, cadê as perguntas? Quase a gente não conseguiu ter acesso. Tem nenhuma pergunta algo não, específico? até o momento as perguntas elas cessaram, entendeu? Que alguém me chamou do lado de fora da casa, não deve saber que eu estou em live, né? Aí eu pedi um pouquinho de paciência, que daqui a pouquinho eu já vou atender. A gente está encerrando, nós estamos 1h10. Quero dizer a vocês que eu estou assim, não estou feliz, eu estou maravilhado. Eu tive uma aula aqui. E atendi a inúmeros pedidos que eu recebi de ou eu faz o segundo momento, ou eu faz. Nós temos conteúdo para terceiro momento, para quarto momento. E é como eu digo a vocês, eu não, desde a primeira live que eu falei com a Michelle, falei para agora para vocês. Eu não estou fazendo live para chegar assim, 300, 400, 500 pessoas. Isso não é a minha intenção aqui nesse momento. É que esse trabalho esteja agora acontecendo e também permaneça depois, porque muita gente acessou a nossa live depois e que me fez perguntas no particular também depois e que eu pude até indicar, olha, procura fulano, procura ciclano, para dar um help de acordo com a necessidade. Então eu quero agradecer a vocês, vou passar a palavra já para vocês para a gente finalizar, dizer que foi um prazer, espero que a gente possa ter uma nova oportunidade para poder a gente ampliar essa fala, porque ela tem espaços infinitos, assim como as comorbidades diversas do ser humano têm ganhado um caráter infinito também, assim é no trabalho de vocês. Agradeço o espaço, foi 1h11 até agora. Desculpa tirar vocês da rotina familiar, mas é um serviço que a gente está fazendo e que a gente também ganha muito com isso. Vou passar a palavra para a Ana Miriam, fica à vontade. William, foi um prazer também para mim estar aqui com você, com a Poliana, que eu também admiro muito. Nós temos essa relação, além de colegas de profissão, eu a admiro como pessoa, como profissional. Mesma coisa o William, que já conheço já há algum tempo. Você, de fato, é brilhante. Eu acompanhei, não pude participar na primeira live, realmente eu não consegui. Eu tentei o tempo inteiro. A pele oleosa, brilha muito. Mas você conduz muito bem, fica leve, né? E a intenção é exatamente essa. Dizem que Michele falou que é meu bom humor, eu já sou uma pessoa pouco bem-humorada, né? Nas minhas palhaçadas na internet. A Poliana gosta. Adoro. São assuntos relevantes, complexos, mas que com a sua condução se torna leve. Então, parabéns pela iniciativa, estarei à disposição. Realmente o tempo passa muito rápido, então temos muito ainda a falar, né? A debater. Então, parabéns, fico feliz de estar aqui participando. Agradeço a todos que estiveram conosco e todos aqueles que irão, como você falou, visualizar depois. E é isso, vamos cuidar da nossa saúde mental, ter uma atenção maior, né, tanto para a questão física, mas também para o nosso emocional. E termos consciência de que tudo em nossa vida tem sempre os dois viés, né? Tem um negativo e tem um positivo. Tudo vai depender da forma que nós iremos olhar a situação. É um tempo difícil, está sendo para todos nós, mas por outro lado, a gente pode olhar todo esse contexto com um olhar positivo também, de evolução, de crescimento, de que muitas pessoas estão tendo consciência que de fato somos finitos, não adianta ficarmos negando uma realidade, e a partir do momento que a gente não só tem consciência, mas de fato compreende,
é o momento que a pessoa começa a buscar mudanças. Eu tenho acompanhado muito esse processo de pessoas, não só de pacientes, pessoas próximas que estão promovendo mudanças. Né? Ana, eu estou fazendo coisas que antes eu não conseguia. E não só por questão de tempo, mas também por se disponibilizar, por perceber a importância dessas promoções, né, com relação ao comportamento. Então, é isso. Muito obrigado, Poliana. Também quero agradecer, né, no seu convite. Também concordo com a Ana, você deixar tudo muito leve, tem esse bom humor que é maravilhoso, adoro suas postagens, vou lá, curto, e a gente fica super à vontade. Doidinho. É bom levar, né, a vida, né, ter bom humor, né, ajuda muito. Me ajuda Então, muito. né, com certeza, e deixa a gente muito tranquila, né, e a gente vai conversando, né, o papo, né, vai fluindo, né, o bate-papo, e você conduz muito bem, realmente. Obrigado. E, né, Acho que eu vou a iniciar uma gente nova pode... carreira. Não, presta atenção. Você Vou iniciar tem uma aí, nova né, carreira agora. você tem, né, Entendeu? tem o pezinho, mas eu já te falei uma coisa, né, que eu acho que, né, você tá aqui. Eu acho que a gente pode, né, ser um tema para live, porque você é historiador, eu acho isso Sim, incrível. sim. Então, Aqui atrás tem livro do visível, tem muito mais. Minha vida é então, livros, são livros. isso aí, história, cultura, você pode agregar muito, né, na psicologia, no seu conhecimento, porque todos nós temos essa questão cultural, né, as nossas crenças. Então, é um tema aí de live que a gente pode também estar fazendo com o historiador, Podemos Perfeito, pensar. concordo. Aí vou né? botar para Acho inverter. bem legal. Vou botar para inverter. Aí vocês tomam conta e eu fico na mesa só recebendo. Vamos fazer né, o contrário, Ana. É o contrário, isso aí. Sim, Isso Meninas, aí. agradeço a vocês, certo? Mais uma vez. Desejar uma boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Que Deus abençoe a todos. E para que todo mundo tenha certeza. Meu cachorro também deu boa noite. E para que todo mundo tenha certeza de que vai passar. Eu acredito verdade. piamente que vai passar. Entendeu? E que a gente tenha força e resiliência para continuar, independente da tempestade. E Toda desenvolver tempestade nossas passa. habilidades. A gente, nesse momento, a gente, né, os dois lados, tudo tem um lado bom mesmo, um lado positivo. Tem muita gente desenvolvendo novas habilidades, coisas que nunca imaginava que poderia fazer. Então, tem um lado bom também, né? E essa Né, live então, é um lado bom da nossa tarefa para as pessoas que estão nos assistindo e podem nos assistir ainda hoje. Ou outro dia, né? Entendeu? sim, um abração a todos, né? Quem vai assistir depois, quem nos assistiu, quem ficou aí essa 1 hora Ó, e 17 minutos com a gente. a Daniele Tardim fechou as nossas mensagens aqui, dando boa noite. E ela tá puxando para o meu lado também, disse que gosta muito das minhas postagens. Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou fazer stand-up qualquer hora dessa. Vou entrar pro ramo do humor. Eu fico feliz por essa tarefa, assim, fechando, porque quando eu vejo que alguém está rindo de uma bobagem, seja lá do que for, porque para mim, rede social, eu gosto de colaborar dessa forma, eu acho que eu estou fazendo bem para alguém. E isso eu estou falando de verdade, estou falando de. Ah, a Maria está falando. Não, não costumo não ter esse comportamento. Gosto de botar. E até mencionei esses dias nas redes sociais que eu fico muito feliz quando eu vejo 50 e tantos, 100 tantas pessoas como um vídeo bobo que eu postei esses dias. Eu entendo isso também como um trabalho psicológico. Um vídeo bobo que eu postei esses dias, eu fui conferir hoje, já está quase 600 visualizações. Tá. Ou seja, lá no íntimo dessas 600 visualizações de quem está vendo, eu provoquei uma risada, alguma coisa. E risada faz um bem danado. Quando você já faz assim, ó. Por isso que eu botei essa caneca aqui hoje, ó. Pra gente fazer assim, ó. Sim. A minha. Entendeu? Vamos mostrar as canecas para encerrar? Ana Miriam é a chique do encontro, entendeu? Olha lá.
Ela A levantou minha o eu dia do peguei, psicólogo. a minha eu peguei a do meu filho, gente. Geralmente eu não faço É isso, um... mas já que estava aqui. Não, mas ficou ótima, entendeu? Aí ficamos os dois malucos do lado e a Ana Miriam me ajudou a alinhar o negócio aqui A todinho, centrada. porque ela chegou assim, ó, com... A gente vai encerrar com a canequinha da Ana Miriam do dia do psicólogo. Parabéns para vocês, tá? Cadê a Ana Miriam, a caneca? Mostra o pessoal aí, ó, Ai, dia do Ana, psicólogo. a minha. Isso. Parabéns para vocês, que Deus abençoe o Muito trabalho de obrigada, vocês, menina. tá? Ó, Amém. Muito beijão, obrigada. Obrigada. Beijo boa grande. noite e Boa até uma noite. próxima oportunidade. A vocês aí que nos acompanham, eu estou me sentindo um apresentador, né? A vocês aí que me acompanham, estão nos acompanhando, fica uma boa noite da gente aqui, tá? E a gente promete que a gente vai estar junto de novo. Águida, deu um tchauzinho para nós, viu, Águida? A gente comentou a questão importante do exercício físico. Se você não conseguiu ver tudo, depois assiste de novo. As meninas deram um toque maravilhoso. Acho que eu vou desligar seu Wi-Fi. Tô brincando. Então, boa noite, meninas. Fiquem com Deus, Boa tá? noite. Um Até, abraço, Tchau, boa até tchau. noite. logo. Até Até logo. logo. Até. Tchau, Tchau. tchau.